Em muitos casos, as entalpias padrão de reação de muitas reações importantes, elas foram medidas em diferentes temperaturas. Entretanto, nós não temos todos os valores de entalpia em todas as temperaturas para todas as reações químicas. Então, a gente tem que ter uma condição, uma estratégia para calcular a variação de entalpia para uma determinada reação, considerando que nós estaremos em uma temperatura na qual nós não temos o ΔH de formação daqueles participantes da reação. Então, aí nós temos uma situação de cálculo da entalpia em diferentes temperaturas. As entalpias padrão de reação então, podem ser determinadas em diferentes temperaturas a partir das capacidades caloríficas e da entalpia de reação conhecida em uma temperatura. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que nós podemos ter a variação de ΔH em uma temperatura T1, precisarmos conhecer a variação de ΔH numa temperatura T2. E para fazer essa transição, nós vamos usar como componente auxiliar as capacidades caloríficas molares à pressão constante. Então, eu apresento para vocês esse gráfico aqui. Nesse gráfico aqui, nós temos a entalpia em função da temperatura. Aqui eu tenho a entalpia dos meus reagentes, aqui eu tenho a entalpia dos meus produtos. O que nós estamos habituados? A calcular o ΔH numa única temperatura. Então, produtos e reagentes estão numa única temperatura. Agora, nós queremos fazer um cálculo em que, por exemplo, os meus reagentes estão a temperatura, mas os produtos, ao serem formados, estarão em uma outra temperatura. Então, eu tenho que fazer essa conversão. Esse delta que vai existir em função da variação de temperatura. Então, quando a temperatura se eleva, as entalpias dos produtos e dos reagentes também aumentam, que é o que a gente está mostrando aqui, ó. Nós temos um aumento. E muitas vezes esse aumento ocorre em uma extensão diferente. Em cada caso, por que diferente? Porque a inclinação dessa curva aqui dos reagentes é uma e a inclinação dos produtos é outra. Em cada caso, a variação de entalpia depende das capacidades caloríficas das substâncias, sendo elas produtos e reagentes. A variação da entalpia da reação reflete as diferenças das variações de entalpias. Então, vamos dar uma olhada em toda essa explicação de forma algébrica. Nós temos aqui uma expressão que diz o seguinte: para eu conhecer a variação de entalpia a uma temperatura T2, eu vou dizer que a entalpia na temperatura T1 ela será somada a uma conversão, aqui é um fator, que vai levar em consideração as capacidades caloríficas molares à pressão constante vezes dt, no intervalo de T1 a T2. Ora, se eu quiser conhecer a variação de entalpia de uma determinada reação à temperatura T2, eu vou calcular, como nós já fizemos anteriormente, a variação de entalpia da reação à temperatura T1. Esse valor aqui é possível, né, eu posso fazer esse cálculo, uma vez que esses valores de ΔH são tabelados nessa temperatura T1. O que eu não conheço? Eu não conheço a variação que eu tenho que agregar a esse termo aqui, considerando que a minha reação final vai estar numa temperatura T2. Para isso, eu vou pegar a variação da capacidade calorífica molar vezes aquele intervalo de tempo que eu estou trabalhando. Ora, como que eu posso calcular esse ΔCP aqui? ΔCP vai ser a somatória das capacidades caloríficas molares à pressão constante dos reagentes menos as capacidades, a somatória, né, das capacidades caloríficas molares dos meus produtos, dos meus reagentes à pressão constante. Então, para calcular essa variação de capacidade calorífica aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos nas tabelas, esses valores são tabelados, é a última coluna que nós temos lá na tabela do final do livro, lá do livro do Peter Atkins, Físico-Química. Nós temos todas as constantes termodinâmicas, ΔG, ΔH, ΔS, e lá a última coluna eu tenho o valor de Cp molar, ou seja, eu tenho Cp molar para cada um dos participantes da minha reação química. Então eu vou fazer a somatória das capacidades caloríficas molares
dos produtos menos a somatória das capacidades caloríficas molares dos meus reagentes, levando em consideração, obviamente, o coeficiente estequiométrico que está na reação química. Esse valor se torna um termo adimensional, um número adimensional, que deverá ser considerado na multiplicação das capacidades caloríficas, tanto dos produtos quanto dos reagentes. Ok? Uma vez conhecido esse valor aqui, eu jogo aqui na minha integral. Esse valor vai sair da integral porque é uma constante e vai ficar no intervalo de T2 menos T1, que é a resolução dessa integral. Vale lembrar aqui que as variações de temperatura normalmente elas não vão afetar de forma significativa esse delta da capacidade calorífica. Por isso que esse valor aqui, após ser calculado, vai ser considerado um valor constante. Então eu posso tirar ele da minha integral. Ok? É isso por enquanto.